Olá, olá, muito bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Que bom saber que você está afim de buscar um conteúdo que pode te ajudar a pensar melhor, decidir, viver melhor, não é? Hoje o nosso tema é segurança psicológica. E a gente vai conversar com a psicóloga organizacional Verusca Galvão. Oi, Verusca, bem-vinda. Oi, Isabela, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Olha, esse é o assunto do momento, do passado, do presente e do futuro, né? Temos muito para conversar. Mas antes da gente começar, Verusca, deixa eu te apresentar aqui para a nossa audiência. A Verusca, gente, é sócia e fundadora do IISP, que é o Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Então, ela só trabalha há mais de 20 anos na transformação de lideranças, times, RHs, para que seja construído realmente um ambiente de trabalho mais próspero, inovador, saudável e sustentável, não é? Transformando os negócios por meio de uma gestão mais consciente e humana. Verusca, você que já está há 20 anos nessa jornada, agora é a hora da segurança psicológica? Ai, finalmente, eu diria. Boa. Antes tarde do que nunca, não é? Finalmente é a hora da segurança psicológica e a gente está percebendo que realmente as portas estão abertas para esse tema. Excelente. Verusca, eu ouço muito aqui pelo Zen Club, nas empresas com que a gente sempre está dialogando, né, e construindo, né, uma cultura de trabalho saudável, sustentável. Eu gosto sempre de falar assim, olha, estamos vivendo a era da segurança psicológica. Isso. Tem um avião passando aqui, ó, pera lá, avião não, um helicóptero, peraí que já vai passar. E segurança psicológica é isso, né? É comunicar o que está acontecendo. Agora teve um ruído aqui, né? Eu preferi já dizer, olha, está passando um helicóptero, isso está fora do meu controle. O que é segurança psicológica de fato, Verusca? Ai, ótimo gancho. Bom, vamos ao conceito clássico e depois a gente pode esmiuçar um pouco sobre ele, né? Até porque existe muito equívoco a respeito do que é segurança psicológica, então acho que seria interessante a gente definir ao pé da letra. Ótimo. Bom, segurança psicológica, segundo o conceito da doutora Amy Edmondson, que é a grande pesquisadora por trás desse conceito, inclusive, é a crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que aquele ambiente é um espaço seguro para tomada de riscos interpessoais. Este é o conceito, Por favor. É a crença compartilhada, ou seja, é uma ideia que todos compartilham. Exato. Aquele ambiente que é compartilhado por aquele time é um ambiente seguro para a tomada de riscos interpessoais, ou seja, é um ambiente seguro para que eu possa me arriscar. É um ambiente seguro para que eu possa, olha, dizer não sei, estou com dúvida, questiono o que você está me dizendo, o que você está me dizendo é questionável, confrontando, inclusive, até mesmo a liderança. Então, não é um ambiente que as pessoas acham, né, que é um ambiente que a gente costuma dizer fofinho, né? Pelo contrário, é um ambiente onde as verdades aparecem, né? Mas de uma forma segura para todo mundo se sente seguro em dizer, por exemplo, em falar sobre o elefante que está na sala, e que geralmente nem todo mundo gosta de falar a respeito disso, né? De lidar com os problemas de uma forma mais transparente. Isso é segurança psicológica. Isso é segurança psicológica, Isa. E a gente constrói um ambiente seguro psicologicamente, certo? Exato. E isso só pode ser construído por um time, por pessoas que compartilham de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo, né, de uma mesma visão. Por isso que a segurança psicológica ela acontece dentro dos times. Tá. Eu gosto muito daquela comparação, né, quando a gente fala, era da segurança psicológica, porque já vivemos a era da segurança física. Se nós pararmos para olhar, né, todos os avanços que nós tivemos em torno dos EPIs, de leis, regras de proteção a acidentes do trabalho. Então, a força física demorou muito, mas agora ela está garantida. Sim. Né? Teoricamente, né, gente? A gente sabe teoricamente, E a segurança psicológica, Verusca, passa por que caminhos? É compliance, é RH, é todo mundo? Tem algo tangível que a gente possa incluir nessa história? É todo mundo.
né? É todo mundo, mas assim, existem papéis bem definidos, né? Na verdade, é necessário que existam papéis bem definidos nessa história toda. A liderança tem o seu papel, o RH tem o seu papel, os times têm o seu papel. Então, não existe uma responsabilidade de um único departamento, mas essa é uma responsabilidade compartilhada. Né? Existe um esforço colaborativo, inclusive, para que essa construção aconteça. Então, os líderes eles têm o papel de criar um espaço psicologicamente seguro, né? E a gente vai falar, com certeza, um pouquinho mais sobre isso, né? De como fazer isso acontecer. O RH tem o papel de ser um facilitador disso dentro da organização, né? Um guardião, inclusive, da segurança psicológica, né? Para fazer com que isso aconteça, de fato. E os times, eles têm um papel os times, eles têm um protagonismo, acho que essa que é a palavra, sabe? Sim. Nas últimas décadas, né, inclusive, desde que o trabalho existe, na verdade, os times sempre tiveram um papel de bastidor, digamos assim, né? Ou são os executivos, ou os clientes eram os grandes heróis da organização, ou os líderes eram os grandes heróis da organização. E hoje a gente entende, inclusive vendo as empresas que trabalham neste formato, né, como Google, Netflix, né, e outras gigantes, Facebook, Apple, que os times são os grandes heróis das organizações. E por incrível que pareça, né, os times eles são a parte mais negligenciada da empresa, né, a que menos tem atenção. E é onde, na verdade, tudo acontece, onde os resultados, inclusive, acontecem, né, a partir dos times. Então, por isso que os membros dos times, eles têm um papel hoje muito relevante para a criação desse ambiente e para os resultados de tudo que provém disso, né, da segurança psicológica. Mas, Verusca, os times, ou seja, os jogadores desse time, eles só podem se arriscar também para construir esse espaço quando já há algum sinal para essa abertura, né? Porque eu posso falar por experiência própria, todas as tentativas de mudar o status quo, né, para usar aquela palavra bonita, né? Deixa eu tirar aqui o som do WhatsApp, gente. Todas as tentativas que eu vivenciei e estava junto com outras pessoas também, elas não foram para frente. É verdade. Por isso que é em time, entende? Porque se tiver uma pessoa interessada em fazer isso acontecer, né, com esta ideia, né, com esta crença individual, mas ela não for uma crença do time, a gente não consegue fazer essa construção. Quando você fala que é uma crença compartilhada em um ambiente para que as pessoas possam arriscar, você disse que essa definição é de uma pesquisadora norte-americana chamada Amy Edmondson. Amy Edmondson. Há quanto tempo ela vem estudando esse assunto? Desde a década de 90. Olha que incrível, não é? Ela cunhou esse conceito em 99. Então ele não é recente, né? Digamos assim, né? Pensando no mundo do trabalho, não é algo recente, né? É algo que já vem sendo estudado há muito tempo. Mas ela, inclusive, é professora de Harvard, sabe? Ela é um dos grandes nomes do mundo dos negócios, né? Mas foi agora, recentemente, em 2016, que esse termo explodiu. Sim. Né? Antes disso, não. E foi por causa, inclusive, de uma grande empresa que decidiu fazer um projeto para entender por que alguns times tinham alta performance e outros não. E aí eles chegaram na segurança psicológica. Sério? Sério. Foi o Google, inclusive, responsável por isso. Por incrível que pareça. Os times que estavam em um ambiente de segurança psicológica conseguiam se desenvolver melhor? Não, muito melhor. Muito melhor. Uau, né? Eu estou provocando, porque a gente ouve, né, falar isso como se fosse, nossa, então a segurança psicológica pode nos trazer benefícios? Mas uau! Para quem está nos ouvindo, esse assunto ainda é novidade, porque aí que está, né? Sim. Eu estou até olhando aqui para ele um livro do Raj Sisodia que chama Empresas que Curam, né, que fala muito sobre isso. Capitalismo consciente. Tem muitos livros que já estão trazendo, né, esse tema, mas para a grande maioria aqui do Brasil, essa ainda é uma utopia. É verdade. Quais são, Verusca, as áreas
mais impactadas quando não há segurança psicológica? O que que acontece numa empresa quando não tem segurança psicológica? Ah, ótima pergunta. Assim, você me perguntou agora há pouco, né, quais eram as áreas envolvidas, né, que poderiam estar envolvidas. Por exemplo, inovação. A inovação, né, algumas organizações têm esse modelo, essa estrutura, onde a organização é um departamento, né, sem pensar se isso é certo ou errado, mas existe, né, esse formato de estrutura organizacional. Tá. E a inovação, ela passa pela segurança psicológica. Quando eu não tenho um ambiente psicologicamente seguro, eu não tenho inovação. Não tenho. Então, esse é um dos prejuízos. Por que a segurança psicológica está explodindo? Né? Esse tema virou o grande tema do momento, por causa da inovação. Porque, na verdade, as empresas não conseguem inovar, e a gente já sabe, de acordo com todos esses estudos e as nossas práticas, enfim, que as empresas, né, os times e as empresas que conseguem construir um ambiente psicologicamente seguro são as empresas mais inovadoras. Por exemplo, a Pixar. Tá. É uma empresa, né, que tem muita criatividade, muita inovação, né, muita produtividade, inclusive, por conta da segurança psicológica. Tá. O funcionamento dos times lá dentro, né, da Pixar, por exemplo, é um case, né, que está presente em vários estudos, passa pela segurança psicológica, e por isso que os resultados deles são os resultados que eles têm, né, de empresa inovadora. O que eles fazem, Verusca, assim, na prática? Só para ilustrar aqui, né, a mim e a todos que estão acompanhando. Ótimo. Bom, a segurança quando a gente fala que um ambiente é psicologicamente seguro, esse ambiente, ele precisa ter os 7 elementos da segurança psicológica. Quais são? E são muito simples de entender, né? Então, esses elementos passam. Sabe o óbvio que precisa ser dito? É mais ou menos isso. Todos os dias, não é? Porque o óbvio é simples, e o simples, às vezes, ofende, né, Verusca? Exatamente. Mas vamos lá. 7 elementos da segurança psicológica. Isso, vamos lá. Não existe uma ordem, tá? Então, mas eles precisam estar presentes para que haja segurança psicológica. Então, um dos elementos, né, é a reação a erros, a forma como as pessoas reagem aos erros. Inclusive, essa foi a matéria-prima dos estudos da doutora Amy para ela chegar neste fenômeno da segurança psicológica, né? Ela queria entender como que as equipes lidavam com os erros. Então, a forma como os membros de um time lidam com os erros diz para a gente se ali existe segurança psicológica ou não. A gente sabe que em muitos ambientes de trabalho, errar é um sacrilégio, né? Quando em ambientes psicologicamente seguros, o erro é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento, né? Perfeito. Então, esse é um elemento. Um outro elemento é lidar com problemas. Como que esse time, as pessoas, né, que trabalham juntas, lidam com os problemas, lidam com as questões. Elas falam sobre os problemas, né? Elas trazem problemas para a mesa, elas questionam, né, as situações. Então, isso é lidar com os problemas, e em ambientes psicologicamente seguros, as pessoas lidam bem com os problemas. Um outro elemento é a aceitação da diversidade, e aqui é a diversidade num lugar ainda mais sutil, que não a diversidade que a gente consegue enxergar, mas sim aquela diversidade de ideias. É aceitar, antes de qualquer coisa, as ideias, né? A forma como as pessoas pensam, inclusive as formas de pensar de um jeito diferente mesmo, né? Então, eu tenho um pensamento a respeito de uma mesma situação, você tem outro, e como é que a gente consegue conciliar tudo isso, se é possível, se não é, né? Enfim. Bom, o quarto elemento é o apoio mútuo. Como que as pessoas dentro desse time se apoiam, ou é cada um por si e Deus por todos, né? Sim. Então, o apoio é um elemento da segurança psicológica. A tomada de risco interpessoal, como a gente já falou, assumir riscos nesse caso, né? Seria o nome desse elemento. Como que os membros desse time arriscam, e se existe um espaço para o risco, para a tomada de risco, né? O que seria essa tomada de risco? A vulnerabilidade, né? A coragem de você trazer a sua ideia, a coragem de você dizer que não sabe. Sabe aquela história quando a gente era criança e na escola a gente não tinha coragem de levantar a mão e falar que não sabia? Né? A gente foi educado para acertar.
E quando na verdade a gente mais erra do que acerta, né? Só que a forma de enxergar esses erros é que nos levam ao crescimento, que nos levam, né, a novas ideias, né, a inovação, por exemplo. Só que se eu não tenho um lugar para me arriscar, isso não acontece. Eu não cresço, você não cresce, a empresa não cresce, ninguém cresce. A doutora Amy, inclusive, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que o medo impede o crescimento. E é exatamente sobre isso, né? As empresas que não conseguem crescer, esse é um sintoma, inclusive, né, de que não há segurança psicológica naquele ambiente. Perfeito. A falta de crescimento. Tá. O sexto, deixa eu tentar agora lembrar quais que estão faltando. Por isso que eu estou anotando aqui, ó. Ótimo. Reação a erros. Isso. Lidar com os problemas, aceitação da diversidade, apoio mútuo, tomada de risco interpessoal. Isso. Pedir ajuda é o sexto elemento. Eu tenho espaço para pedir ajuda ou pedir ajuda é um problema? Né? O que significa pedir ajuda dentro deste ambiente de trabalho? E um sétimo elemento é a apreciação. Como que as pessoas que trabalham juntas se apreciam. Ou, olha só que interessante, né? Eu fui executiva de RH por muito tempo, e eu costumo dizer que eu errei muito sendo executiva de RH, porque a minha carreira se divide entre antes e depois da segurança psicológica, sabe? E eu teria feito muita coisa diferente se eu tivesse conhecido isso há mais tempo. Por exemplo, o que acontece na maioria dos RHs? A gente passa muito tempo desenvolvendo plano de desenvolvimento individual, né, o formato, né, de PDI, que é o plano de desenvolvimento individual. A gente passa muito tempo falando em avaliação de desempenho, tentando descobrir os talentos da organização e negligenciando aquelas pessoas que a gente entende que não são os talentos. O que é apreciação, esse elemento? É reconhecer os talentos únicos e individuais. É reconhecer os esforços individuais. Eu posso, de repente, não ser, né, um grande jogador, uma grande estrela no meu time, mas eu tenho os meus talentos, eu tenho os meus esforços e eles precisam ser apreciados e reconhecidos. Uau! Isso significa, porque quando a gente fala em ranqueamento, nós estamos falando em competitividade, e isso não faz parte do ambiente de segurança psicológica. Não, é a colaboração. A gente troca a competição pela interdependência e pela colaboração. Mas quando você fala reconhecer talentos únicos e individuais, é talento, não é resultado, né? É talento, é esforço. Tá. Exato. Olha a diferença aí, gente. Senão... E não é a qualquer custo. Isso. Quando você fala assim, reconhecer talentos únicos e individuais, logo eu pensei, né, naquela foto que tem em alguns lugares, tipo funcionário do mês. E eu sempre faço uma comparação, falo assim, então, dificilmente você vai encontrar um lugar em que tem o funcionário do mês e o afastado do mês. Ai, perfeito. Então, não é expor o funcionário do mês, não é isso que você está falando, não é resultado. É atitude, o que é? A gente não faz nada sozinho, né? O nosso trabalho, ele é interdependente. Eu posso trabalhar daqui da minha casa, que é, né, o modelo de trabalho que eu tenho hoje, é full home office, mas eu tenho interdependência com outras pessoas, né? Então, eu tenho a minha sócia, eu tenho uma equipe, né, a comercial, tenho equipe de marketing e por aí vai. Né? E são pessoas que o meu trabalho impacta no trabalho delas, o trabalho delas impacta no meu. Então, isso é interdependência. Se eu não colaboro fazendo a minha parte, eu prejudico a parte dos outros. Se eles não colaboram fazendo a parte deles, dentro do que nós alinhamos, né, e do que todo mundo está esperando e que nós confiamos que vai ser feito, eles também impactam o meu resultado. Mas o resultado do todo depende da parte de cada um. Sim. Então, o funcionário do mês, ele não fez aquilo sozinho. Ele faz com outras pessoas. Isso. Talvez a gente possa, de repente, pensar no time do mês. Mas no funcionário do mês, não. Adorei. Ô, Verusca, nesses 7 elementos da segurança psicológica, eu senti falta da comunicação.
Ah, muito bom. A comunicação está nos 7 elementos, porque Exatamente. até hoje, até te conhecer, Verusca, para mim, segurança psicológica, ela estava muito ancorada em uma comunicação que se constrói, ou seja, uma relação de confiança, para que eu possa comunicar, seja erros, ideias, problemas. Sim, sim. A confiança, ela é um alicerce para a segurança psicológica, mas ela não é segurança psicológica. Então, se eu tiver, por exemplo, relações de confiança dentro desse time, é mais fácil de desenvolver um ambiente psicologicamente seguro. Tá. E aí tem uma grande confusão, inclusive, do que é um e do que é o outro, né? Do que é segurança psicológica, do que é confiança. Confiança é a relação de um para um. Então, né, eu posso confiar em você, você pode confiar em mim. Mas quando nós estamos numa sala de reunião, a gente não fala. Porque a gente não se sente seguro para falar. Porque a segurança psicológica é sobre o espaço que eu tenho para levar aquilo, a minha ideia, enfim, o que eu quero levar para aquele grupo de pessoas. A relação de confiança eu ofereço, né, a confiança. Olha, eu confio em você, Isa. Olha lá o que você vai fazer com o que eu tô te dando, entendeu? A segurança psicológica eu recebo das pessoas com quem eu trabalho, né? Então, a confiança, se eu tenho vínculo já de confiança, é mais fácil de desenvolver um ambiente psicologicamente seguro. Mas isso ainda não garante a segurança psicológica. Agora, quando você fala sobre comunicação, existem 2 comportamentos-chave que são a base para para a construção de um ambiente psicologicamente seguro. O primeiro deles é a distribuição de fala. Todos precisam ter espaço para falar de forma igualitária. Né? Então, se eu sou líder de um time e eu tenho 6 pessoas na minha equipe e eu faço uma reunião com essa equipe periódica, todo mundo precisa falar. Se as pessoas não estão falando, existe algum problema. Isso precisa ser identificado. Então, esse é um comportamento-chave. Então, tem a ver com a comunicação. E o segundo também tem a ver com a comunicação, mas um outro tipo de comunicação, que é a sensibilidade social. O que isso significa? Eu, como líder, por exemplo, de um time, eu preciso, durante uma reunião, ter a sensibilidade de identificar se aquela pessoa ficou incomodada. Parece que aquela pessoa não falou porque ela ficou incomodada por algum motivo. Eu vi o incômodo nela, ela comunicou o incômodo, de alguma forma, né? Seja pelo olhar, seja pela expressão, a forma como o corpo ficou para frente, para trás, enfim. Existem, né, vários sinais que nós, como adultos experientes, né, nós sabemos identificar. Só que eu posso passar por cima desses sinais, né? Se eu passo por cima, não existe segurança psicológica. Agora, se eu identifico esses sinais e eu pergunto, Isa, eu percebi que você ficou incomodada com o que eu falei. Você quer falar alguma coisa? Quer trazer o que te incomodou? Entende? E isso acontece todos os dias, né? O tempo inteiro. Excelente. Aí algum gestor de RH, alguma gestora de RH que está nos ouvindo vai dizer assim, mas Verusca, eu não consigo perceber essa comunicação não verbal, especialmente agora em que estamos entre trabalho home office, híbrido e tal, ou seja, não estamos no modelo antigo, né? Estamos no modelo hoje que é muito misturado, né? Eu consigo perceber isso com câmera desligada? Não. Então eu tenho que também criar espaços para que as pessoas, mesmo não estando bem, abram câmera. Isso. Me fala isso no ambiente digital, como é que funciona? Perfeito, Isa. É um questionamento que a gente recebe muito, sabe? Uma coisa que a gente diz, né, que um bom líder precisa fazer nesse caso, ele precisa configurar um espaço de trabalho, sabe? Ele precisa criar uma configuração, um alinhamento com o time, e explicar os porquês deste alinhamento, né, dessa configuração, para que todas as pessoas realmente participem. Então é importante explicar, olha, a gente vai precisar ter as câmeras abertas para a gente entender se está todo mundo bem, se está todo mundo confortável, né? Se tem algo pegando com o time, né? E para a gente poder falar sobre isso. E aí não tem problema se você está na sua casa, se você está no café, se seu filho, seu bicho, seu pet está aparecendo, não tem problema. Tá tudo certo, a gente entende. Isso é configurar um espaço de trabalho.
E esse ambiente, ele pode ser físico, né? Ele pode ser presencial, virtual, não interessa, né? O importante é o ambiente psicológico, esse é o mais importante. Vou voltar um pouquinho numa outra questão que você já trouxe, mas que é importante a gente trazer mais alguns elementos. Você falou que todas as pessoas, vou até ler o que eu anotei aqui, todos os times, né, são responsáveis pela segurança psicológica, mas o RH é como se fosse um guardião. Isso. Porque muitas vezes os canais, né, Verusca, que nós temos para essa comunicação, para de repente comunicar um erro, um pedido, etc. e tal, passam pelos recursos humanos. Sim. Tirando o RH, compliance, o chefe direto, percebe? Quem mais? Na verdade, assim, todo mundo devia ser responsável por isso, né, Isa? Porque a gente está falando do bem-estar geral da nação, né? Então, todo mundo devia ser guardião deste tema, sabe? Mas a gente geralmente começa pelo RH. O que a gente tem percebido também são as áreas de inovação muito interessadas nesse tema e também se tornando guardiões desse assunto, né? Porque a gente já sabe que inovação não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Então, a área de inovação também tem se interessado muito por isso. E, obviamente, os líderes deveriam se importar muito, né, com a criação desse ambiente, para que os resultados... A gente escuta muito, a gente não vai abraçar árvore, né? A gente não quer abraçar árvore. E não é sobre abraçar árvore, né? É sobre resultados. Se você quer ter bons resultados, resultados que se sustentem e se mantenham ao longo do tempo com uma equipe saudável, você precisa criar um ambiente psicologicamente seguro, sabe? Ai, Verusca, e se eu quiser abraçar uma árvore também? Gente, tudo certo, eu acho ótimo. Não, nenhum mal. Entende, gente? Não adianta a gente ficar. A gente entende, né, quando você fala o óbvio, né? Mas veja que até atividades ligadas à natureza tendem a ter um tom jocoso, como se isso não trouxesse resultado. Exato. Outro dia a gente estava entrevistando o doutor José Fernandes falando sobre quando o sucesso vira burnout. E ele estava falando de uma matéria que o Einstein agora está ensinando, né, para um grupo, que é da prescrição de verde. Olha que incrível. A minha médica já me prescreveu isso. Jura? Juro. Qual é a prescrição? Inclusive, ela me contou sobre os estudos científicos, né, de que quando a gente tem um contato com a natureza... Inclusive, eu me mudei de São Paulo também por causa disso. E por conta de... Eu tive burnout também, enfim, né? Quem nunca, né? A gente já está naquela fase, assim, quem nunca, né? A gente já está chegando nesse momento. Mas, enfim. E aí, uma das coisas que ela me prescreveu foi ter um maior contato com a natureza, porque só o fato de você estar exposta à natureza, isso já traz benefícios, né, para os seus níveis de cortisol. Então é incrível isso, né? Os níveis de estresse. Pois é, senhoras e senhores, então, para a segurança psicológica, primeiro é vestir a sandalinha da humildade, né? E reconhecer que existem caminhos que vão te levar para onde você quer chegar, sem perdas neste caminho. Pelo contrário, né? Com outros ganhos. Então, por falar em ganhos, antes do nosso tempo acabar, Verusca, o que uma empresa ganha estabelecendo a segurança psicológica na prática, e não numa palestra, numa teoria, né? Como é que é na processo. Prática? Então, vamos lá. As empresas que estão nos ouvindo, especialmente aquelas que já têm bastante quilometragem, né? Porque empresas mais conservadoras, quando não mudam algumas ideias, a turma da RH também pena para conseguir fazer a cabeça das lideranças. Como que uma empresa que já é conservadora consegue aplicar a segurança psicológica? Então, a primeira coisa né, tendo conversas francas, sabe? A gente precisa tratar adultos como adultos, né? Então, como é que a gente é adulto? Falando, conversando sobre a real, né? Sobre os problemas que existem. Você falou agora há pouco uma frase muito interessante, né? Que o óbvio ofende, não é? O simples ofende. O simples ofende, né? Eu vou usar essa sua frase, porque a gente tem percebido exatamente isso. Quando a gente trabalha por meio da segurança psicológica, né, nas organizações, a gente percebe que algumas pessoas
especialmente executivos, ficam ofendidos com o que eles passam a enxergar, né? Porque eles acreditam que aquele espaço, todo mundo aqui fala, e eles não percebem que as pessoas não falam, que as pessoas têm medo de falar, né? Que as pessoas têm medo de perder o emprego se falarem alguma coisa que pode ser reconhecida como uma bobagem. Então, a gente começa por aqueles 2 comportamentos-chave, né? Que é a distribuição de fala e a sensibilidade social. Esse é o começo de tudo. A gente precisa de espaços para as pessoas falarem. As grandes ideias vêm, inclusive, das pessoas menos prováveis. Distribuição de fala e o que mais? Sensibilidade social. O que é sensibilidade social? É aquela percepção que eu vou ganhando com os quilômetros de rodagem da vida, né? Quando eu sei identificar que algo que eu falei talvez não caiu tão bem para você, e você me demonstrou isso de alguma forma. É isso. Que é você observar. E perceber o outro. Né? Perceber o outro, sabe o que me lembra agora, você dizendo isso? O Eu Te Amo baseado no Avatar. Eu vejo você. Eu vejo você, É isso mesmo. E todos que estão aqui podem ter passado já por uma experiência que eu vou descrever agora, que é quando você está pálido, quando você está incomodado, quando você já até expressou, de repente, uma situação que está insustentável e você não é ouvido, você não é percebido. Não é ruim isso? É péssimo, né? E o acúmulo disso é o pior ainda, né? E bom, você sabe muito bem, né? O que é o acúmulo disso, né? Então, as pessoas vão adoecendo. Pode levar o nome de burnout, pode levar o nome de um outro problema de saúde, porque, já que nós estamos falando aqui de burnout, esse é um assunto que é muito caro aqui no Zen Club, Verusca, porque nós podemos letrar lideranças anti-burnout. Uhum. O burnout, ele tem... não tem um culpado específico, mas ele tem responsabilidade de muitos. Uhum. Mas existem os componentes externos e os internos. Então, você está fazendo o que você pode. Pediu. Então, vamos lá, vamos passar aqui pelos 7 elementos da segurança psicológica, né? Você, de repente, viveu uma situação que te provocou um erro. Dependendo de como você recebe já o feedback, ao invés de vocês aprenderem e crescerem, não. Então, já uma camada de pressão, né? Lidar com problemas, mais outra camada. Aceitação da diversidade de ideias, que aí você vê tudo isso e fala assim, então, Verusca, mas sabe que com isso que aconteceu? E se a gente fizer assim assado? Isso. Aí não te escutam. Uhum. Ou te ignoram, ou ainda subestimam, né, o que você está falando sem considerar. Exato. Aí você não tem apoio mútuo, que é o quarto elemento. Tomada de risco interpessoal, ou seja... Você tem medo de falar. Você já se arriscou, você já falou, você já se arrependeu, inclusive, não tem para quem pedir ajuda. Exato. Reconhecer talentos únicos e individuais. Muito menos. Realmente, se você faz a sua parte e você não tem, né, um equilíbrio, né, alguém que está não tem sensibilidade social, acabou. Uhum. É isso. Você entendeu tudo. Então, Verusca, para quem está vamos lá. Quais são os benefícios que uma empresa tem você falou sobre a questão da distribuição da fala, então como, né? E aí, quais são os benefícios da segurança psicológica? Nossa, inúmeros, né? Então, assim, crescimento, né? Os resultados da empresa podem ser exponenciais, inclusive. A inovação, o aprendizado, né? As pessoas, elas passam a aprender com mais velocidade. Então, elas erram, mas elas aprendem mais rápido do que o erro aconteceu, sabe? É incrível, né? E que mais? A saúde mental é resultado de um ambiente psicologicamente seguro, sem sombra de dúvidas, né? A gente, obviamente, porque se você tem um espaço onde você pode falar, um espaço onde você pode falar sobre os erros, um espaço onde você é reconhecido, onde você oferece ajuda e recebe ajuda, enfim, né? Você só pode ter saúde mental num espaço desse, num espaço de trabalho como esse, né? Então, o céu é o limite para ambientes psicologicamente seguros, né? Para empresas e times. Excelente.
Verusca, para a gente encerrar, tem algum recado final que você quer deixar para quem está nos ouvindo, líderes e liderados, sobre segurança psicológica? Ai, falem. Com Conversem quem? mais, é isso. Às vezes não tem uma frestinha de segurança psicológica, sabe, Verusca? Não, e busquem ajuda, assim, acho que buscar ajuda é muito importante, sabe? Hoje a gente tem muito recurso disponível, né? Muitas ferramentas disponíveis, né, para autoconhecimento e também para aprender mais sobre o que deve ser feito, né? Então, por exemplo, existe um case do Google que o New York Times publicou em 2016, que foi, inclusive, o que fez a segurança psicológica aparecer no mundo inteiro, né? Se você olhar para esse case, o que eles fizeram foi conversar sobre os problemas, né? Então, é importante que você busque pessoas com quem você possa falar sobre os seus problemas. E se você chegar num limite de entender que aquele espaço não tem a menor possibilidade de ter segurança psicológica, procure outro, de verdade, sendo muito sincero. Né? Porque eu já fui essa que insisti em ambientes que não tinha a menor possibilidade de ter segurança psicológica, de construir um ambiente psicologicamente seguro, e eu adoeci por conta disso. E não só eu, conheço inúmeras pessoas que viveram, inclusive por ser RH, né? A gente tem essa sofrência na carreira, né? Porque a gente quer desenvolver as pessoas, a gente quer que a empresa cresça, e a gente sabe que isso é por meio das pessoas, mas se não existe um espaço para isso, você dá murro em ponta de faca, como dizem, né? Então não adianta, é melhor que você se mude, ou então você vai adoecer. E agora, se você tiver uma brechinha, né, comece a falar sobre esse assunto, sabe? Tem muito material disponível na internet hoje sobre isso, né? Comece a falar sobre esse assunto, principalmente os líderes e os RHs. Essa conversa precisa estar presente nas mesas de reuniões. Pode, inclusive, compartilhar esse podcast que você está ouvindo até aqui com todas as pessoas que você conhece. Porque a Verusca Galvão deu uma aula para a gente aqui sobre segurança psicológica e é só benefício. É aquela história que, assim, mal não vai fazer, pelo contrário. A segurança psicológica, eu ouso dizer, Verusca, que é a solução dos problemas que todas as empresas de tamanho PMG, faturamento, né, dos diferentes valores, é a segurança psicológica que é a resposta para todos os problemas. Sim, sim. Olha só, Isa, só mais um dado interessante, né? A doutora Amy hoje é o maior nome no mundo dos negócios. E no mundo, eu estou dizendo, no mundo. Tem aquela lista dos 50 maiores pensadores, né, do mundo dos negócios, ela é a número 1. Por que será? Né? Por causa desse tema que ela trouxe brilhantemente para o mundo dos negócios, né? Que é o conceito da segurança psicológica. Então, com certeza a solução, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Excelente. Verusca, quem quer continuar te acompanhando, os seus conteúdos, como que nós fazemos? É @Verusca Galvão em todas as redes sociais. E também podem seguir o Instituto Internacional em Segurança Psicológica também. Inclusive, o nosso site, segurançapsicologica.com, é um site de conteúdo, onde a gente faz questão de fazer uma curadoria mesmo de artigos, de vídeos, né? Então, conteúdos gratuitos estão disponíveis lá. Já fiquei fã. Verusca, muito obrigada por compartilhar conosco informações tão importantes e essenciais para a gente criar também uma cultura de saúde mental. É uma cultura que está mostrando, indicando que o caminho é a segurança psicológica. Não adianta mais querer fugir desse assunto. Microfone sempre aberto para você, tá, Verusca? Muito obrigada, adorei, nossa, que delícia de conversa, muito obrigada mesmo, e contem com a gente, é um prazer sempre. Excelente. E você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.